Esportiva tá na velocidade de um jato. Para trazer tudo que você quer saber do mundo do esporte. E o nosso jato é Top Gun. Tá o Tom Cruise aqui pilotando. E ao meu lado, a dupla clássica de comentaristas, Celso Cardoso. Opa, chefe, tem a música dele Boa hoje? noite. Tem que comemorar. Aê, Celso! E do meu lado esquerdo, ele, Chico Lang. A musiquinha dele, Pacheco. Olha, para não dizer, De copa, hein? De para não copa. dizer que eu não falei de flores, Hendrick. Ê! Muito bem. É O dia... seu coração está mais Verde. ameno ultimamente. Não é que eu tô menos, Celso, só tem que reconhecer. Está maior, está mais sensível, Não é isso, eu tenho está que mais agregador. Olha, você como professor de jornalismo que você é há anos e um brilhante locutor, já estava falando aqui, né? Obrigado, Chico. E comentarista também, você sabe que a gente, como jornalista, não pode fugir ao fato. E ontem o Hendrick provou que realmente ele é uma realidade. Como é que é o Hendrick? O Hendrick é assim, Opa! ele cabeceia igual o Lukaku. Ó, gente, é dia do torcedor do Palmeiras sorrir assistindo o nosso programa. Tem virada, tem gol do Hendrick, o garoto tá brilhando, tá encantando. Já o corintiano vai ver as novidades pro jogo contra o Fluminense direto da Neoquímica Arena. Tem ainda toda a polêmica da derrota do Santos pro Flamengo, né, gente? Puxa vida, não é justo o que fizeram com o Santos. Claro que não vai faltar novidade também do São Paulo por aqui. E a gente vai falar de Copa do Mundo. Fiquem com a gente, voltamos depois dessas dicas. Bora, meu povo, que o programa hoje tá cheio, hein? Daqui a pouquinho nós vamos mostrar tudo da vitória do Palmeiras com o show do Hendrick. Agora a gente vai para a Neoquímica Arena bater um papo com o Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. A torcida já tá chegando por aí? Boa noite, Michele. Para você e para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, há uma movimentação ainda bem tranquila por aqui, né? Não sei se ao fundo dá para o Bruno mostrar para a gente alguns torcedores entrando, chegando aqui, aqueles torcedores que vão para o camarote, que vão comer um negocinho, vão beber um negocinho antes da bola rolar, né? Porque Corinthians e Fluminense vão entrar em campo só às 9h45, jogo importante no Campeonato Brasileiro. Corinthians e Fluminense estão ali brigando por uma vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores da América, estão bem próximos na tabela de classificação. Corinthians volta para casa depois de ficar com o vice na Copa do Brasil lá no Maracanã, venceu o Santos em Santos e agora está de volta para casa. O Timão que não perde as 7 partidas, aliás tem só uma derrota nos últimos 13 compromissos e aí vai tentar aqui retomar essa boa caminhada no Campeonato Brasileiro para quem sabe confirmar essa vaga na Libertadores com antecedência. Michele, tem informação sobre escalação, tem informação sobre Yuri Alberto, tem informação sobre Vitor Pereira, enfim, temos muita coisa para falar aqui de Corinthians e Fluminense durante o Gazeta Esportiva. Tô aqui à sua disposição na porta da Neoquímica Arena, Michele. Beleza, Salazar. Bom, agora a gente vai seguir para a nossa enquete do dia. Eu sei que não é enquete do dia agora, filho, mas agora a gente vai para a enquete do dia. Vamos para a enquete do dia, vamos falar do primeiro gol do Hendrick. Depois ele fazer o primeiro gol do Hendrick, já está pronto para ser titular do Palmeiras? Já pode escalar o menino, Celso Cardoso, toda vez? Sim ou não? Votem lá no site gazetesportiva.com, Celso. Bom, entendo que ele já pode ser titular, pelas circunstâncias. Palmeiras pode comemorar o título hoje, no sofá. Pode comemorar no sábado, caso o Corinthians não vença o Goiás. E pode comemorar em jogo no Allianz Parque no meio da semana que vem. Então, o momento do Palmeiras favorece você colocar o Hendrick, porque ele não vai ter muita responsabilidade de ter que resolver. Ele já demonstrou que ele tem muita personalidade, está bem ambientado. Não sei se já como titular, mas acho que pode usar mais ainda o Hendrick. Mas pronto para ser titular ele está. E aí, Chicão, já está pronto para ser titular? Claro que sim, faz tempo, né? Depois que ele completou 16 anos e pode ser escalado como titular, deve ser escalado como titular. Todas as vezes ele tem que ser escalado como titular. Qual é o problema dele ter 16 anos? Você não pode punir uma pessoa porque ela tem talento.
Burocraticamente é perigoso. Não é perigoso, o cara tem 16 anos, mas joga como se tivesse 25. Então deixa o cara jogar, meu Deus do céu. Qual é o problema? Nenhum. E espero que ele continue jogando e dando o espetáculo que ele deu ontem. Ele praticamente deu título para o Palmeiras ontem. Praticamente deu título. Quer dizer, precisou esperar a reta de chegada para perceber, olha, ele é bom mesmo. Poxa, se o técnico do Palmeiras percebeu isso ontem, nós aqui já percebemos. O adversário era muito fraco. Não era fraco, não. O adversário, o Atlético entrou com o time mais ou menos até que equilibrado. Não, o time todo reserva? Não, era reserva, mas assim, não tira o mérito do gol do Hendrick. Tá? O Palmeiras estava com um homem a mais, era time reserva, mas o Atlético jogou de igual para igual para o Palmeiras no primeiro tempo, no segundo. Mas a gente vai falar do jogo daqui a pouco. Exatamente, e o Atlético saiu na frente. Então, olha, vamos matar essa vontade, torcida do Palmeiras. Vamos conferir cada detalhe da vitória do Verdão contra o Atlético Paranaense? Pode rodar. O Palestra foi a campo ontem na Arena da Baixada, em Curitiba, já naquele clima de espera para o 11º título do Brasileirão. E se prepara aí, porque números não irão faltar para contar a história do duelo do Verdão contra o Furacão, que chegou destruindo tudo nesse tiro do Matheus Felipe. Golaço, 1-0. A primeira etapa terminou com o sentimento de que o Atlético derrubaria a invencibilidade do Verdão como visitante e, de quebra, uma sequência de 18 jogos sem derrota no Campeonato Brasileiro. Disposto a mudar isso, o Abel Ferreira alterou o time e voltou do intervalo com 2 caras novas: Gabriel Menino e o fenômeno Hendrick, mais menino que o menino. As mudanças do Gádio surtiram efeito. Hendrick entrou no pique, daquele jeito. Roubou a bola do zagueirão Pedro Henrique, rolou pro Dudu. O chute do Baixola foi rebatido pela defesa e a bola sobrou pro Gustavo Scarpa, que, dividindo com o próprio Hendrick, empatou pro Verdão. Meio gol pra cada, 1 pro Palestra. Na súmula, foi do Scarpa, mas estão analisando. Em seguida, o Rony colocou na área. E aí, cada vez mais solto em campo, o menino Hendrick se agigantou e fez de cabeça. Oportunista. Aos 16 anos e 3 meses de idade, a joia da base palestrina se tornou o jogador mais jovem a fazer gol com a camisa do Palmeiras, virada do Verdão, que se consolidou nesse cabeceio certeiro do Gustavo Gomes, o capitão xerifão alviverde, que já marcou 11 gols em 2022, se isolou como o zagueiro mais artilheiro da história do Verdão em uma única temporada. 3-1 Palestra, invencibilidade mantida, recorde do zagueirão artilheiro Gomes, primeiro gol desse jovem que joga como gente grande, Hendrick. Esse eu posso dizer, conheço desde pequenininho. Eu sou muito novo ainda, eu quero fazer as pessoas acreditarem em mim, confiarem em mim, pôr fé em mim e torcerem por mim, então para isso eu vou ter que trabalhar cada vez mais e ganhar o coração das pessoas. Esse gol é fruto de todo o meu trabalho, do que eu faço dentro de casa, do que eu faço fora do Palmeiras, trabalho fora, mantenho minha mente forte, estudo, estou estudando ainda, estou no primeiro ano, até os torcedores falaram, vai estudar, não é hora de criança estar acordada, né? Mas, cara, isso tudo é pelo meu sonho, como minha mãe fala, cara, sempre trabalhar, né? E graças a Deus, Deus está me guardando com a armadura de Efésios 6, está me protegendo, e agora é seguir em frente, né? Com os pés no chão e muito humildade. Olha, o Hendrick foi a grande coisa do jogo de ontem. Teve um golaço, é verdade, também do zagueiro do Atlético no primeiro tempo. E foi um golaço, diga-se de passagem, um golaço mesmo. Mas aí no segundo tempo o Coelho fez bobagem, foi expulso. E o Hendrick, ele demonstrou que ele é um menino na idade, mas ele joga como gente grande, ele é muito forte fisicamente, ele ganhou na dividida várias vezes. Sabe, o lance mesmo com o Pedro Henrique reclamou de falta, mas não, ele vai em cima, dá o bote, ele escorrega, faz a assistência. Eu achei também que foi gol do Scarpa, o primeiro, embora muita gente tivesse dito que foi o Hendrick que marcou, mas a arbitragem deu para o Scarpa o gol. Depois ele fez um gol de cabeça, então muita personalidade, muito talento.
E não só isso, né? Depois do jogo também, os torcedores do Atlético pedindo para fazer fotos com ele, sabe? O carinho do... Então ele já tem esse... A gente vai mostrar isso daqui a pouquinho, né? Mas ele já tem essa coisa do ídolo, com 16 anos. E ele tem uma personalidade muito forte, muito bem instruído, sabe? Um comportamento muito legal. Eu só desejo que ele continue assim. Porque se ele continuar assim, Chico, o céu para ele é o limite. Eu concordo sabe? com você. Eu acho que você está correto. Essa atitude dele, humilde, né? Chama muita atenção. Ele, veja o que eu vou falar, hein? Guardar as devidas proporções. O Pelé, quando apareceu para o futebol... Eu pensei no Pelé também. Apareceu em 58 e acabou sendo campeão do mundo, num jogo que não estava fácil, né? E ele fez um golaço, né? Deu um chapéu, fez um gol. Isso é uma final de Copa do Mundo, né? Final de Copa do Mundo. E aí ele chorou no ombro do Gilmar dos Santos Neves. E quando ele voltou para o Brasil, eu era criança ainda, me lembro bem, todos os jogos que o Pelé ia bem, depois da entrevista, ele agradecia, eu quero agradecer primeiro a Deus, depois a minha família, sabe? Sempre aquela humildade, sabe? Que fez o Pelé se identificar com o povo brasileiro. E o Endrick, nas declarações dele depois do jogo, me lembra um pouco essa fala do Pelé de antigamente. Não estou dizendo que eles são iguais, hein? É outra coisa, a fala dele, essa humildade. O jeito dele. O jeitão, a humildade é que vai fazer dele um grande jogador. Bora ver a opinião do mestre Alberto Helena Júnior sobre a estreia do Endrick ontem? O gol. Oi, vida da minha vida, você é testemunha de que faz mais de ano que estou clamando pela presença desse menino no time titular do Palmeiras. Entendo perfeitamente os cuidados de Abel em demorar tanto. Afinal, é normal se dar tempo de maturação para as promessas de base. Mas Endrick não é uma promessa. Endrick é um fenômeno e, como tal, merece ser tratado. Se o destino não armar uma cilada numa das esquinas da vida, esse garoto atingirá o topo do mundo do futebol. Não tenho a menor dúvida. Beijões. Olha só, e bem lembrado, quando você chamou o mestre, eu me lembrei dele falando assim, há muito tempo está falando, o Endrick tem que jogar, o Endrick tem que jogar, o Endrick tem que jogar, e concordo também, o Endrick vai ser jogador de top do mundo. Eu acredito muito nisso. Mas é que tá, você acredita nisso, outros podem acreditar, mas ele, pessoalmente, diz o seguinte, é hora de criança estar na cama, e eu agradeço, é que a minha mãe sempre fala, enfim, ele não está pensando nisso. Sim. E isso, quando acontecer, se acontecer, humildade, tem ele vai estar preparado, é isso que eu quero dizer para você. Cabeça ele está subindo degrau por degrau. Enquanto todo mundo já está colocando ele lá no topo do Monte Olimpo, ele já está não. Porque agora ele está entrando numa... Degrau por degrau. Porque ele agora está entrando numa... Sabe? Num mundo em que as coisas vão ser muito mais fáceis para ele. Muitas ofertas, mais do que nunca ele vai ter que manter a cabeça no lugar. Cabeça no lugar e os verdadeiros amigos por perto, né? E tá, muita atenção, hein? Olha, tem mais Palmeiras por aqui. Alexandre Silvestre tá ao vivo em frente ao Allianz Parque. Boa noite, Silver. Você tem mais informação sobre a festa do Endrick? Tenho sim, Michele. Boa noite para você, Timaço Gazeta Esportiva. Amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, aquele abraço forte. Tenho notícia exclusiva também sobre o Endrick. Conversei hoje, na hora do almoço, com uma pessoa muito, mas muito próxima do garoto. Mais próxima que essa fonte, só a mãe do Endrick, Michele. E sabe o que o Endrick estava fazendo hoje à tarde, no dia de folga? Aliás, são 2 dias de folga que o Abel deu para os jogadores. O Endrick foi treinar por conta própria, com personal trainer, com o preparador físico que ele contratou, bonitinho, numa academia aqui na Zona Oeste, tudo certinho, treinando, porque a família está em êxtase, o momento é maravilhoso, é uma virada na vida dessa família que já sofreu bastante, mas o Endrick, apesar de feliz, claro, está com os pés no chão e focado já no próximo jogo. Palavras dessa fonte, o moleque está muito, muito, muito focado mesmo. Então a gente acredita que até por essa personalidade do Endrick, além do talento, essas coisas todas unidas podem realmente levar esse moleque
ao limite, como disse o Celso Cardoso, e lembrando até frase do meu saudoso avô J. Silvestre, para o Hendrick, o céu é o limite. Vamos ouvir agora o que disse Abel Ferreira, finalmente falou um pouco mais leve, solto a respeito do garoto, que fez o primeiro gol dele como profissional lá na Arena da Baixada, 16 anos e alguns meses de vida. Fala, Abel! Se solta. Parabéns ao Hendrick pela estreia a marcar. E vocês parabéns à nossa equipa pela forma como o recebeu e pela forma como continua, mesmo nos treinos. Vocês não viram, mas o Gomes veio falar comigo, que estavam todos a festejar, e o Gomes veio-me dizer umas palavras, e é assim, ele neste momento treina com 4 zagueiros de grande qualidade, que é o Kusevic, que é o Luan, que é o Murilo e que é o Gomes, e que nenhum deles lhe dá descanso. Fique entre nós, isso foi entre família. Mas aí tem tudo a ver com isto. Tem a ver que eles ajudaram a prepará-lo para este tipo de jogos, porque eu fui-vos sempre dizendo, uma coisa é jogar com o sub-20 ou sub-19, outra coisa é competir com zagueiros como o Murilo e como o Luai, como o Gomes e como o Sevic, que cada bola é como se fosse a última. E eu estava a dizer isso, que está a ver, professor, como está preparado. Tá aí o Abel confessando que o Gomes deu um empurrãozinho, né? O cara tá preparado, a maturidade já veio, o menino é jovem, mas parece gente grande jogando futebol e falando também. Jogador mais jovem da história do Palmeiras a marcar um gol no time profissional. Se você levar em consideração o futebol de modo geral, contando todos os clubes, nacionalidades, seleções, todos os tempos da história do futebol, o Hendrick, nesse quesito, superou craques, gênios como Neymar, Messi, Romário, Ronaldo, mas ainda está atrás de lendas como Pelé, que fez o primeiro gol dele como profissional aos 15 aninhos, e atrás também de Diego Armando Maradona, que meteu caixa lá no futebol argentino quando tinha 16 anos e alguns dias, Michele. Ontem o Hendrick fez um, mas para ele foram 2. O Hendrick falou que tocou na bola naquela dividida com o Scarpa, e depois do jogo, como disse o Celso Cardoso analisando o Hendrick depois da partida, o Hendrick foi lá com muito carisma, aliás, atitude bacana também da torcida do Atlético Paranaense, pedindo selfie. O Hendrick numa grandeza de espírito esportivo, o moleque parece que nasceu para brilhar mesmo, né? Tem uma consciência impressionante, uma cena muito bonita, o Hendrick lá sorrindo, batendo selfie com a galera rival, com a galera do Atlético Paranaense. E eu já falei que o Hendrick treinou hoje, né? E deve treinar amanhã, apesar da folga dada pelo Abel aos jogadores do Verdão. Já eu volto com mais Abel, com mais Palmeiras. Palmeiras que pode ser campeão brasileiro ainda nesta noite, se o Corinthians não vencer, se o Internacional também não ganhar o compromisso dele. Até já. Celso, a gente vai mostrar aquela imagem que você falou. Sim, porque foi bonito demais. A gente estava falando da torcida rival. Olha só. Depois de um jogo que o time do coração perdeu. E contra o Algoz. Aí você vê, dele, né? Aí você vê, assim, o carinho. Então, isso é uma... Olha isso. É uma reverência a ídolos, sabe? A ídolos. A estrelas. Ele tem 16 anos. Foi a primeira vez que ele marcou um gol. Gente, olha, eu não vejo isso acontecer há muito tempo. Eu não me lembro disso ter acontecido. O Neymar teve isso, né? Quando ele surgiu. E depois o Neymar, sinceramente, eu não vi esse tipo de... O Ronaldo Fenômeno teve mais. Não, sim, Ronaldo, tudo bem. Mas ele tá falando quando ele tá no Corinthians? De algo... Não, quando estava no Cruzeiro. No Cruzeiro, mas isso tem... Todas as torcidas onde ele ia... Tem quase 30 anos. O Gabigol também é um cara que é bem querido e tal, mas enfim, mas já construiu uma história. O Hendrick é uma expectativa. Claro, ele é muito competente. E a simpatia, né? Humildade. Mas ele já tem essa questão do... E continue assim, viu? Porque tem muito jogador que muitas vezes faz isso e depois sobe o vidro do carro, não dá a menor atenção para criança, para torcedor, para ninguém, para jornalista, põe foninho e passa direto. Então que o Hendrick continue assim. É verdade. Ontem teve jogo também no Maracanã. Que polêmica! O Santos perdeu para o Flamengo e ficou na bronca com a arbitragem com razão. Vamos ver. O Flamengo recebeu o Santos no Maracanã e teve chuva de gols e de polêmica também no Rio de Janeiro.
O Camacho recebeu boa bola na área e foi derrubado pelo Matheus França, mas o juizão nem deu bola, mandou seguir. Aí, logo na sequência, o Flamengo armou um contra-ataque daqueles e o Pedro marcou um golaço de letra. Mas e aí, juizão? Nem checar o VAR você foi, meu filho? O gol de empate veio logo no início do segundo tempo. O Alex cabeceou bem e não deu chance de defesa para o goleiro Diego Alves. A pressão rubro-negra era fortíssima. Até que o Marinho, na sobra, colocou o Mengão na frente de novo. Lei do ex, 2-1. Os donos da casa ainda ampliaram o placar com o Arrascaeta. Que classe para finalizar na área, hein, Arrasca? O Carabarral, no apagar das luzes, ainda diminuiu pro Peixe. Final, Flamengo embaladíssimo 3, Santos reclamando do pênalti não marcado 2. Bom, depois da polêmica de ontem, a CBF suspendeu o árbitro André Luiz de Freitas Castro e o VAR Adriano Milksvix, sei lá. Agora a gente vai assistir como que foi a análise do VAR no lance. Tento na área. Nada. Tô no ao vivo, Adriano. Ele joga a bola, checando, tá, André? Beleza, legal. Não, mas ele não acerta a rasteira. Tá Tem caindo, mais cara. Pra apreciar? Ó, ele faz o corte, tá caindo. Ó. E o outro tá parado na frente dele. Aí tem aquela outra fechada, 2 pra mim. A 2 tá no VAR. Legal! Possível impedimento aqui embaixo. Gol, legal. Gol do Flamengo, tá? E tem um possível impedimento. Legal. Não, aqui não vejo como penal, certo? Ó. Joga naquela outra fechada pra mim. Tá checando lá. Ó. Tá checando. Ó, a perna já tá parada, ó. Perfeito. Aquela lateral pra mim, aquela... Não, a outra, a lateral. Calma, tá checando. Acho que é a 3, né? Isso. Tá checando. A 3. Tá checando, Lorde. Essa aqui. Ó. Deixa eu botar as duas. Ó, o pé para do lado e ele tropeça no pé, ele não chega a atingir, certo? Tá checando lá. Esse contato é sem impacto algum, Adriano? Sem impacto nenhum, ó. Perfeito. Ó, aqui. Calma, tá olhando lá, Felipe, tá olhando lá. Vamos ver se vamos. Okay. Isso mesmo, uma câmera observa esse impacto, Adriano. Esse aqui pela 5, deixa eu ver, ó. A 5 aqui, ó. Tá checando. Volta. Não vejo impacto nenhum aqui, ó. Que a perna já tá parada, tem um contato ali, ó. Volta um pouquinho. Isso. Esse joelho com joelho ali, né? E o André tá em cima da jogada também, né? Pode ver, ó. Observa o André olhando bem a jogada. Ok. Ó, a perna já para ali. Aí, como ele vira pra cá, ele vai tombar com o defensor, ok? Pra mim, lance normal. Difícil. Muito. Se isso não é... Você vê que o jogador do Flamengo, em nenhum momento tem um contato com a bola. Nenhum momento. Ele vai no pé do jogador, pode não ter tido força suficiente, mas foi um lance. Como é que não dá um pênalti desse? Como é que não dá um pênalti desse? Sabe, o do Corinthians aqui, na mão do Léo Pereira, ok, você pode até questionar, tem gente que acha que foi uma interpretação. Aí não tem interpretação, meu velho, não tem como. E o pior, né, porque daí saiu o gol do Santos. Daí saiu o gol do Santos. Oh, desculpa, do Flamengo. Né? Saiu o gol do Flamengo. Então, o Santos foi muito, mas muito prejudicado, porque teria a chance de fazer 1-0. Além de desperdiçarem a chance do Santos fazer 1-0, tomou 1-0. Então, mexeu diretamente no resultado da partida. Mas acha, vamos falar a verdade, vai. O VAR protege o Flamengo, né? Fim de conversa, não vamos questionar isso aí. É por clubismo, é por má intenção, é por suborno, alguma coisa acontece, porque não é possível. Em todos os jogos do Flamengo tem um lance duvidoso a favor do Flamengo e os caras dizem que não tem nada, pode seguir o lance. Aqui, o Corinthians era para ser campeão da Copa do Brasil se tivesse marcado aquele pênalti, que foi pênalti, que seria convertido tranquilamente pelo Fábio Santos, porque o goleiro do Flamengo não pega pênalti nem aqui nem na China. Era gol do Corinthians, o Corinthians ia para lá com 1-0 no placar, empataria 1-1 ali e seria lá no Maracanã e seria campeão. Agora ontem, o VAR falou não foi nada. E disseram que a bola bateu na barriga
do Léo Pereira. Quando não bateu, bateu na mão do Léo Pereira, daquele lance. E esse aí foi um disparate, um disparate. Então eu acho que tem que começar a se ver muito a arbitragem que está favorecendo demais o Flamengo. Deu um título da Copa do Brasil para o Flamengo, que não é pouco, né? Custou 67 milhões, 68 milhões para os cofres do Flamengo isso aí, né? Será que for só para o cofre do Flamengo esse dinheiro? Não sei. Talvez não tenha sido. Ué, não sei se foi. Eu não vi o contra-cheque. Né? Será que foi só para lá? E o pior é que o árbitro ele é afastado. Eu acho que é incompetência mesmo. Não é incompetência, só não é possível. É sempre uma incompetência a favor do Flamengo. O que fazer para agora reverter? É sempre a favor não dá do Flamengo, reverter. Sempre. E agora o que adianta para os dois juízes eu acho que... se não voltar o resultado do jogo? Devia ser erro de direito. Deveria mesmo. Há um erro de juiz e um erro de VAR. Mas aí devia ser erro de direito. E tudo a favor do Flamengo. Mas aí não tem como. E acho que pelo menos foi feita parte da suspensão dos envolvidos. Isso é para inglês ver. Porque a coisa foi tão assim. É que nem o Marinho quando pegou a medalha e pôs no bolso. É batom na cueca. Não tem jeito, cara. Como é que você explica batom na cueca? Não tem jeito. Fala o quê, Chicão? Alguma coisa você fez de errado, né? E a sua mulher pegou. Não tem a menor ideia. Batom. Não tem como negar. Eu acho que precisa fazer uma rigorosa CPI lá, qualquer outra coisa, para espantar esse Flamengo, gente. Não dá mais. O Flamengo já tem um baita de um time e ainda tem toda a arbitragem a seu favor. Me parece o Santos na época do Pelé. Acontecia a mesma coisa. Os juízes eram todos comprados. E para que comprava o juiz se o Santos era o Santos do Pelé? Mas acontecia isso. É bom lembrar, viu? Porque eu tenho boa memória. O brasileiro não tem, mas eu tenho. Bom, o Flamengo já mudou o foco depois da vitória pelo Brasileirão. Hoje pela manhã a delegação rubro-negra viajou para o Equador, onde vai disputar a grande decisão da Copa Libertadores. O ônibus do time foi cercado por torcedores que foram lá dar aquele apoio, né, antes do embarque no Galeão. A final do torneio vai ser disputada no sábado em Guayaquil, às 5 da tarde. Além do Flamengo, o Atlético também viajou hoje para o Equador e foi recebido com muita festa pela torcida que compareceu ao aeroporto Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba. Olha as imagens aí, que bacana, né? Agora, do Atlético. Agora, olha só, vocês viram que tem um vulcão lá, né, que tá perigando entrar em erupção lá, né? Então, tem um vulcão adormecido que tá agora perigando. E é lá onde eles estão indo, hein? Depois a gente dá mais informações desse vulcão, tem que ver o que tá acontecendo lá. Mas pelo menos no VAR e na arbitragem não vai ter brasileiro, né? Eu não sei quem vai apitar, nem sei se saiu o árbitro desse jogo, mas já com certeza deve ser argentino, né? É sábado? É sábado, né? Deve ser argentino ou uruguaio. E esses caras apitam bem melhor e usam o VAR com mais parcimônia, né? Com mais inteligência que nós aqui. Então eu acredito que não vai ter Flamengo, o que já é um ponto positivo. O Atlético Paranaense sai ganhando de 1-0 já, porque não tem nenhum brasileiro no VAR e não tem nenhum brasileiro apitando o jogo também. Então quer dizer que, e aí eu espero que não tenha Flamengo. Muito bem. Osmar Garrafa está na nossa redação com tudo que você precisa saber do São Paulo. Boa noite, Garrafa. Qual que é a novidade do Tricolor? Olha, Michele, boa noite. A novidade é que o São Paulo não terá força máxima amanhã às 7 da noite contra o Fluminense no estádio do Morumbi. O São Paulo, que tem 47 pontos, é o 8º colocado, tem 1 ponto a menos que o Atlético Mineiro, que é o 7º. Então é um jogo de extrema importância para o São Paulo vencer, se consolidar no G8, né, para as rodadas restantes do Campeonato Brasileiro e brigar aí por essa vaga, pelo menos a pré-Libertadores. Só que o Rogério Ceni tem problemas para a partida de amanhã. O Diego Costa, que era uma volta esperada, ele não se recuperou e não deve ser nem relacionado, ele fica de fora. Além disso, a lista é grande, hein? Miranda, Igor Vinícius, Alisson ficam de fora, continuam no departamento médico. O Nicão, que todas as rodadas, o Nicão dessa vez vai ser relacionado, não será dessa vez ainda, também lesionado fica de fora. O Gabriel Neves já há um bom tempo não está sendo relacionado, também é problema. O Pablo Maia está suspenso e fica de fora, e a boa notícia,
pelo menos uma boa notícia, é a volta do Luciano. Esse sim cumpriu suspensão automática. A ideia do Rogério é manter a base da equipe das duas últimas partidas com a volta do Luciano e sem o Pablo Maia, porque o São Paulo venceu o Coritiba e venceu o Juventude. Então, o Rogério quer mexer o menos possível na equipe, até porque o São Paulo só está no Campeonato Brasileiro, para que ele possa manter o padrão e o conjunto para a partida importante contra o Atlético Goianiense. Outro detalhe importante, o Atlético Goianiense é dos adversários, claro que o jogo é jogado e o lambari é pescado, né, Michele? É dos adversários aquele que o São Paulo pode ter, entre aspas, maior facilidade para somar os 3 pontos, joga no Morumbi e tudo, porque depois começa a pegar adversários de um nível um pouco diferenciado. Então, o São Paulo não pode vacilar amanhã no estádio do Morumbi. Uma outra boa notícia, atenção, hein? Quem pode ser relacionado para a partida de amanhã? Sabe quem, Michele? Arboleda. Você se lembra lá no Campeonato Paulista contra o Palmeiras, o Arboleda teve uma lesão muito séria no tornozelo, passou por uma cirurgia ligamentar no tornozelo esquerdo. Muita gente já dava o Arboleda como fora da Copa do Mundo. Eu, há uns 30, 40 dias, trouxe a informação aqui no Gazeta Esportiva de que o Arboleda para a Copa do Mundo poderia ganhar condição. O Departamento Médico do São Paulo estava trabalhando para que ele ganhasse condição de ficar à disposição da seleção equatoriana. Melhor que isso ainda, o Arboleda já está trabalhando com bola, amanhã deve ser relacionado para o jogo, ele vai para o jogo, vai ficar entre os reservas, mas não vai participar da partida, ele está treinando. A ideia do Rogério é dar ritmo de jogo, pelo menos clima de jogo para o Arboleda, melhor dizendo, e ele fica na expectativa de ser ou não convocado para a seleção equatoriana que vai à Copa do Mundo e por isso pode entrar em uma ou outra partida final do Campeonato Brasileiro. Uma notícia muito boa, né, Michele? Um jogador que teve uma lesão grave, que poderia ficar fora da Copa do Mundo, está praticamente recuperado. Se não fica à disposição para amanhã, vai ser relacionado, deve ficar no banco, mas já para a sequência da temporada, para os jogos finais, pode até aparecer em campo e quem sabe pintar uma convocação do Arboleda para a Copa do Mundo, Michele. Beleza, Garrafa, e aí? Bom, o São Paulo chegou numa situação que ele depende dele para garantir essa vaga na Libertadores da América. A gente tem falado sobre isso aqui, não é um time muito confiável, mas é um São Paulo que, queira ou não, parece que já assimilou bem aquela derrota na final da Copa Sul-Americana. Foi tudo. O que resta é olhar para frente e olhar para frente e garantir uma vaga na Libertadores. Os jogos têm facilitado também a vida do São Paulo, porque veja só, Atlético Paranaense perdeu ontem. Se não ganhar a Libertadores América, sabe, pode ficar numa situação complicada do ponto de vista de garantir vaga na Libertadores. O Atlético Mineiro tem um confronto direto com o São Paulo, também não vem bem. Então o São Paulo de repente pode até sonhar com algo além da 8ª colocação, faltando 5 jogos. Basta ser competente, né? Um jogo como esse contra o Atlético Goianiense, São Paulo não pode vacilar. São Paulo não pode vacilar. Se quer Libertadores, tem que vencer todos os jogos, encarar todos os jogos com uma decisão, a começar por amanhã. E esse aí, Celso, é o último jogo mais tranquilo que o São Paulo tem, né? Que daí pra frente vai pegar só pedreira. Atlético Mineiro, Flamengo. Então, quer dizer, mesmo o Flamengo aí, ainda mais com esse Varmengo, né? Eu só posso dizer que o São Paulo já perdeu. Se eu fosse, o São Paulo nem entrava em campo, porque tá todo mundo favorecendo o Flamengo. Não sei para quê. O Flamengo ficar em segundo e terceiro, pouco, tanto faz como tanto fez, na verdade. Ele vai para a Libertadores de qualquer jeito. Mas o São Paulo tem uma coisa que eu reputo importante. Ele cresceu no final do campeonato, quando ele precisava crescer, né? Aí ele deu uma subida, uma embicada, o avião começou a subir e agora, passando hoje pelo Atlético Goianiense, que nem disse o Celso Cardoso, é esperar e pelo menos empatar com o Flamengo, empatar com o Atlético Mineiro. Porque eu vi o jogo Atlético Mineiro e Fortaleza e o Fortaleza parou o Atlético Mineiro na porrada, hein? O Atlético Mineiro não está bem, mas o não estar bem do Atlético Mineiro é o São Paulo em grande fase, né? Bom, beleza, Thiago Salazar está agora na escuta com a gente. Novidades por aí, Salazar? Como é que está o ambiente? Como é que está o clima por aí, Salazar? Agora está tudo escuro, né? A gente não consegue ver muita coisa. Tudo bem, Michele? Agora já tá escuro pra lá, né? Mas o pessoal tá se alimentando aqui, comendo alguma coisa, tomando uma cervejinha, uma água, um suco. O pessoal já tá no aquecimento pra partida, ainda falta tempo, né? Quase 3 horas, quase não, 3 horas pra bola rolar.
para Corinthians e Fluminense. Passaram aqui algumas informações importantes, uma que não tem nada a ver com o jogo, por enquanto, é a situação do Jô. Vocês lembram que o Corinthians trouxe o Jô em 2020, ele saiu lá do Nagoya Grampus, rescindiu o contrato com os japoneses e veio para o Corinthians? Pois bem, o Nagoya Grampus moveu uma ação contra o Corinthians e contra o Jô na FIFA, ganhou esta ação e a informação é de que o Corinthians teve que pagar ali 2,3 milhões de dólares, dá um pouco mais de 12 milhões de reais. O Corinthians pagou essa semana os 12 milhões de reais, porque perdeu no julgamento lá da FIFA, recorreu no CAS, mas perdeu, teve que pagar, já pagou, assunto resolvido. Jô que custou também um pouquinho mais de 2 milhões de reais quando foi contratado em 2020, ou seja, essa última passagem do centroavante custou mais ou menos 15 milhões de reais para o Corinthians, entre luvas, contratação e agora essa punição. Pelo menos o Corinthians quitou a dívida e agora não corre nenhum risco de sofrer qualquer punição da FIFA, como, por exemplo, ficar proibido de fazer contratações na próxima janela de transferência. Mas vamos falar do Vitor Pereira, que eu sei que está todo mundo querendo saber do Vitor Pereira. Eu conversei com algumas pessoas do Corinthians, Michele, vindo para cá. O que passaram para mim de atualização é o seguinte: o Vitor Pereira já conversou com a diretoria do Corinthians, já conversou com o Duílio Monteiro Alves, teve uma conversa com a família também, e desde segunda-feira o clima é de ansiedade e expectativa dentro do clube para fazer esse anúncio. Ou seja, só depende do Vitor Pereira. A resposta final do Vitor Pereira é que não foi passada ainda, e no clube a expectativa é muito grande para que esse anúncio saia, para que essa resposta chegue. A demora trouxe um pouquinho de preocupação, mas ainda há muita gente com confiança de que o Vitor Pereira vai topar ficar, vai conseguir convencer a esposa e tudo mais. E a última atualização também chegando aqui pertinho da Neoquímica Arena, Michele. O que passaram para mim é que existe sim uma chance, e não é pequena, desse anúncio ser feito hoje, aqui na Neoquímica Arena, muito provavelmente depois da partida. Então vamos ficar atentos, vamos aguardar, porque ainda hoje a gente pode ter essa definição. Mas vamos ver o que o pessoal acha disso. Eu estou aqui no estacionamento da Neoquímica Arena, vou sentar com a galera aqui, que eu já bati um papo antes, e olha só, a galera veio de Blumenau, Santa Catarina, para ver o Corinthians. Chegaram quando? Chegamos hoje meio-dia. E vão embora quando? Amanhã de manhã. Olha isso, os caras vieram só para ver o jogo no meio da semana, para ver o Corinthians e voltar para casa, e não é pertinho, né? Quanto tempo de viagem? Deu 8 horas de viagens. Vieram de carro? De carro, aham. Olha só que os caras são um pouco apaixonados pelo Timão. Agora, essa história do Vitor Pereira. Primeiro eu quero saber de vocês o seguinte: vocês querem que o Vitor Pereira fique ou não? Já deu, tá bom, vamos atrás de outro? Eu gostaria que ele ficasse. Também, ele ficar no Corinthians aí pra nós. Tem que ficar, com certeza. Isso aí realmente está difícil encontrar algum corintiano que não queira que o Vitor Pereira fique por aqui. Toda enquete que a gente faz, o cara tá com moral. Agora, diante dessa situação toda de demora e tudo mais, sensação é de que ele vai ficar ou de que ele vai embora? Vai embora. Você acha que ele vai embora? Acho que vai embora. Você acha que ele vai embora e por quê? Eu acho que dependendo do resultado do jogo de hoje, a chance dele ficar aumenta, fica maior, assim. Um resultado bom hoje pode mudar o repertório. Você acha que o clima aqui da Neoquímica Arena, teve hashtag nas redes sociais, mas hoje na Neoquímica Arena, você acha que se a torcida cantar o nome, de repente, pode convencer o Portuga a ficar? Com certeza. E se classificar para Libertadores, eu acho que ele vai querer dar sequência ano que vem para ter uma chance de ser campeão. Certo. Valeu, gente. Vou deixar o pessoal curtindo aqui, Michele. Mas é isso, essa é a sensação do torcedor corintiano. Fica esse receio, se fica ou se não fica, essa demora, traz um pouquinho de preocupação, mas o que todo mundo quer que o Vitor Pereira fique, não dá para falar todo mundo, né? Mas a grande maioria quer sim que o Vitor Pereira fique. Vamos aguardar então, Michele. É isso, o pessoal está aqui fazendo um lanchinho e a informação que eu tive, lembrando, é essa. Chance grande desse anúncio sair hoje, Michele. Bom, será que sai hoje o anúncio? Melhor para todo mundo, porque se sair hoje acaba um pouco com essa especulação, com essa ansiedade. Dá tempo do Corinthians também trabalhar com essa questão de um sucessor do Vitor Pereira. Fica ou não fica? Eu acho que fica. E você acha que fica ou não fica? Tomara que não, né? Mas a gente não sabe. Pelo andar da carruagem, eu não duvido. Se o Corinthians hoje ganhar do Flamengo, do Fluminense, que eu acho que vai ganhar, e vai ganhar bem, é bem provável que o Duílio Monteiro Alves apareça lá e anuncie, porque o próprio VP já disse para todo mundo
para quem queria saber, que ele não vai falar se ele fica ou sai. Quem vai falar é o presidente. O presidente, o Duílio Monteiro Alves. Então ele já passou a bola pro Duílio. E o Duílio, então, hoje, se o Corinthians ganhar, eu acho que vai ganhar bem do Fluminense, nós vamos falar um pouco do jogo, aí ele anuncia a permanência do Vitor Pereira. Tomara que ele esteja certo e eu esteja errado, né? Sei lá. Agora, é um pulo no escuro, né? Porque 53% só de aproveitamento é brincadeira. 53, 51 e pouco. 53. Voltamos para o Allianz Parque para mais um pouquinho de conversa com o Silvestre. Silvestre, você separou mais alguma declaração do Abel para gente? Sim, Michele, antes quero agradecer aqui a rapaziada do Allianz Parque, orientadores de segurança, deram balinhas verdes para a nossa equipe, muito carinho, muito obrigado pela audiência, inclusive. Um beijo grande pro vovô Cardim, corintiano que mora num prédio aqui na rua Palestra Itália. Imagina o que esse cara sofre. Um beijo pro senhor que acompanha também o Gazeta Esportiva todos os dias. Cardim corintiano aqui, vizinho do Parmeira, que coisa bonita, hein? Ó, vamos ouvir o Abel Ferreira falando sobre essa possibilidade de celebrar o título hoje à noite, talvez sábado à noite, mais provavelmente quarta que vem à tarde, jogo contra o Fortaleza aqui no Allianz Parque. Abel é precavido, é desconfiado, fala por Toga. Do que depende de nós, falta-nos uma vitória. Quando depende de nós, mas há objetivos a cumprir ainda até ao fim. O resto é tudo o tempo de Deus e não é isso a minha preocupação. Amanhã que joguem, se forem melhores que os adversários, que ganhem, sem problema absolutamente nenhum. A nós, daquilo que controlamos, é o jogo seguinte. Queremos ganhar o jogo seguinte e se nós sabemos ganharmos o jogo seguinte, que damos esse passo que ainda falta. A torcida e os comerciantes aqui da região, até lojinhas oficiais e não oficiais, estão alinhados com o Abel Ferreira. A faixa de campeão ainda não está à venda não, Michele. Só amanhã, se der tudo certo hoje à noite. Beleza, né? Será que vai dar tudo certo hoje à noite? Eu acho que hoje o Palmeiras ganha. Hoje o Palmeiras ganha, ótimo. Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão, então, a faixa vai ficar pronta e vão comemorar já nessa semana. É que para o Palmeiras, é só para a gente lembrar, né? Palmeiras ser campeão hoje, o Corinthians não pode vencer o Fluminense e o Internacional não pode vencer o Ceará jogando em casa. Então, pera um pouquinho. Palmeiras para ser campeão hoje. Repete. Inter não pode vencer o Ceará em casa e o Corinthians não pode vencer o Fluminense. Não, o Inter vai ganhar hoje. Vai. Por isso que eu acho que vai ser hoje. E o Corinthians deve ganhar do Fluminense. Então, o Corinthians deve a festa ganhar, fica pra, não sei se ganha. São dois resultados difíceis, né? E não porque, de acontecer. E porque matematicamente, os únicos que podem ser campeões além do Palmeiras é o Corinthians e o Inter. A gente não vai dar palpitômetro do Corinthians e Fluminense, não, né? Não. Eu acho que queria que fosse 2-1 pro Corinthians. Eu quero que seja 4-0, o mesmo resultado do primeiro turno, porque a Fluminense pegou o Corinthians caindo aos pedaços, com um time super reserva do reserva, e fez a festa, né? Fred fez o gol de despedida. Foi o grande Fluminense, o Celso aqui dizendo, é o melhor futebol, mais bonito do Brasil. Eu não sei o que, e hoje o Fluminense está numa pindaíba de fazer gol. Último contato com o Salazar na Neoquímica Arena, já temos a escalação do Timão? Vamos lá, Michele, a gente tem uma tendência de escalação, sim, lembrando, o Corinthians hoje não tem o Yuri Alberto, que foi expulso no Clássico contra o Santos, também não tem o Watson machucado, então é assim que o Vitor Pereira deve escalar o Timão. Coloca aí na tela pra gente, Fini. O Corinthians deve entrar em campo com Cássio no gol, Fagner, Gil Balbuena e Fábio Santos, retornos então de Fábio Santos e Fagner para as laterais, Fausto Vera, Duqueiroz, Renato Augusto, Gustavo Mosquito na direita, Matheus Vital na esquerda e o Roger Guedes, dessa vez ali, centralizado na referência, já que o Yuri Alberto está fora da partida. Partida importantíssima, também vou pedir para o Fini colocar aí a tabela de classificação, pelo menos o topo ali da tabela de classificação do Brasileirão, para vocês terem uma ideia. O Corinthians é quarto colocado com 57 pontos, Fluminense logo abaixo, 55 pontos, que é essa vaga do Corinthians no G4, o Corinthians que
está na frente, mas tem um jogo a menos. O Corinthians vai fazer esse jogo atrasado contra o Goiás no próximo sábado. A ideia do Corinthians é ficar na melhor colocação possível, se der então para ser vice-campeão brasileiro, já que o título está na mão do Palmeiras. Essa é a tentativa do Corinthians, por isso uma vitória aqui hoje é fundamental, Michele. Fluminense do Fernando Diniz, que vem com a turma toda, vem com o Ganso, vem com o Cano, Arias, vem com todo mundo, todos os seus principais jogadores, ou seja, promessa de jogão e, aliás, promessa de torcida aqui. A expectativa é de cerca de 40 mil torcedores na noite dessa quarta-feira na Neoquímica Arena. Enquanto isso, como eu disse, o pessoal está aqui fazendo um lanchinho. Para lá, tudo ainda muito escuro, torcida ainda chegando, os portões ainda sequer foram abertos, por isso que o pessoal fica aqui numa tenda montada no estacionamento da Neoquímica Arena. Aí você me pergunta, pô, mas o pessoal que está aí comendo, tomando alguma coisinha, como é que funciona? Eu vou perguntar para o nosso amigo aqui. Meu camarada, aqui ó, lanchonete do Zinho, que vende espeto, vende lanche. Chama Dom Espetos, tá? Chama Dom Espetos. O Zinho é nosso parceiro comercial. Aí, ó, já fiz um merchan sem querer. Diz pra mim, o pessoal chega aqui, quer comer o espeto, paga quanto? R$10 o espetinho hoje. Sanduíche? R$20. Eita, nós, esse é o preço de vir aqui na Neoquímica Arena comer um sanduíche, Michele. Mas é isso, daqui a pouco, Corinthians e Fluminense por aqui. Amanhã no Gazeta Esportiva a gente mostra tudo. Voltou? É pra falar o resultado da enquete? Isso. Então vamos lá, resultado, após fazer o primeiro gol, o Endrick já tem que ser titular do Palmeiras? A maioria respondeu que sim, 69% dos votos, como a gente gosta do Endrick, né? Fim de jogo no Gazeta Esportiva, apita o árbitro, muito obrigada a todos pela audiência, a gente volta amanhã. Beijo, Celso, beijo, Chico. Tchau, tchau. Tchau.